Muito boa noite, galera. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. O negócio aqui tá diferente hoje. Todo mundo animado aí? Quem quer aprender mais sobre Jesus nessa noite? Massa. Inclusive faço o convite encarecido para quem tá mais ali atrás, se quiser vir mais para frente aqui na grama, dando a prioridade aí para a grama e para as famílias que estão visitando, alguns papais e mamães responsáveis aí. Então, se vocês puderem vir mais para frente, certamente você vai aproveitar muito mais. O Tiagão falou que eu ia pregar, mas na verdade a gente tem uma erratazinha para fazer. A gente vai fazer um tempo aqui muito legal com um convidado. Hoje nós temos um convidado internacional lá da Praia do Futuro. Então eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas um grande amigo, um brother que faz parte da minha vida. E eu acredito que a partir de hoje vai fazer parte da vida de muitos aqui, com a história, com o testemunho e com aquele que a gente vai ouvir. Recebam com uma salva de palmas o nosso amigo Glauciano Rodrigues, que vai sentar aqui na mesa com a gente. Glauciano que conseguiu trazer o Manuelito, que é o filho dele. A gente tem mais alguns amigos ali. A Paulinha e o Júnior que estão ali com a gente, com o Davizão também, nosso amigo Breno. Todo mundo veio visitar vocês hoje, né? Então vai ser um tempo muito massa. Vamos orar? Podemos silenciar agora e falar com o nosso coração, com o nosso Senhor, amém? Obrigado, Paizinho, por mais um dia de vida. A Tua palavra que é viva e eficaz diz que as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez essa manhã. E a Tua palavra também diz que elas são a causa de nós não sermos consumidos. Certamente se estamos aqui, nós somos livrados. Certamente se nós estamos aqui, a Tua bondade continuou a nos alcançar. E eu te peço, Senhor Deus, que a vida de cada adolescente aqui, de cada jovem, seja impactada. Que em nome de Jesus o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Te peço também, Senhor, por uma porção especial de concentração, que o Senhor nos ajude a não estar tão dispersos, nos ajuda a entender, Senhor, o quanto que esse momento vai ser um momento radical para as nossas vidas e para nossas histórias. É assim que nós choramos e te agradecemos por tudo que já fazemos e fizemos aqui, as músicas cantadas, a recepção, tudo aquilo que a gente já falou aqui no momento de oferta. Então nos abençoa mais uma vez nesse momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, um pouco do nosso objetivo aqui nessa mesa, retratando e falando da cultura que Jesus viveu, que era uma coisa que não só acontecia, tipo como está acontecendo hoje, porque a gente quer falar sobre a mesa, mas era comum na época de Jesus tudo isso aqui, e por isso nós trouxemos também o Glau nesse espaço. O nosso objetivo aqui é criar um ambiente para que vocês entendam e reflitam sobre a simplicidade do Evangelho e como essa simplicidade, através de vocês, pode ser uma simplicidade que impacte a família, a escola e qualquer outro lugar que vocês estejam inseridos e estejam no dia a dia. E uma coisa que é muito legal, lá no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 41, diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa como era de hábito e, terminada a comemoração, tomaram um caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. No primeiro dia, os pais não deram pela sua falta, porque julgavam que Jesus estivesse com os amigos ou os outros viajantes. Mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém e continuaram a procurá-lo. 3 dias depois, encontraram-no. Achava-se Jesus no templo, sentado entre os especialistas da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e suas respostas. Isso é um dos poucos textos que nos dá um pouco de referência sobre como foi a adolescência, assim como a de vocês, como está retratada na Bíblia, a adolescência de Jesus. E a gente convidou o Glau aqui hoje para bater um papo.
Glau, se quiser, fica à vontade para se apresentar, falar um pouco do projeto, que tu trabalha com uma galera também assim mais ou menos nessa idade, mas depois já responde, né? O que é que a Bíblia fala sobre a adolescência de Jesus? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Então, eu me chamo aquele que faz tudo com excelência. O meu nome significa Glauciano. Eu era órfão e eu descobri que eu tenho um pai, né? Se você não sabe, foi o nosso pai que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E além de descobrir que ele era o meu pai, eu tive a revelação de quem eu sou e para que eu nasci. E eu descobri, segundo as Escrituras Sagradas, que eu nasci para realizar as boas obras que o meu pai, de antemão, já tinha preparado para mim. Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem cada momento, né? Que vocês sejam edificados, que a palavra do Senhor encontre uma boa terra, que é o coração de vocês, e que vocês deixem o Espírito de Deus dar o crescimento nessa palavra. Hoje eu moro ali na Praia do Futuro, mas eu descobri que eu estou de passagem, porque minha cidadania é os céus. E eu vi isso através da vida de Jesus. Ele, caminhando na terra, ele falou muito sobre isso. Ele disse assim: eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. E hoje eu descobri também que eu vim do céu e é para lá que eu vou retornar. E lá na Praia do Futuro, a gente tem um projeto, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Rafios, que ele é um dos voluntários lá no projeto, é o projeto Cid Surf Escola. É um projeto social que trabalhamos com 24 famílias, cuidando de criança e damos também assistência à casa deles. E é um projeto que tem impactado uma favela por inteira. São pessoas que estão tendo um encontro com esse Pai maravilhoso que é Deus e tendo a revelação do seu Filho, que é Jesus Cristo. Tá bom? E vamos falar agora sobre a adolescência, de Jesus, porque a gente olha para a Bíblia e a gente acha que Jesus não foi adolescente, não é verdade? Não é não? A gente olha para a Bíblia e a gente acha que Jesus não foi ao banheiro, não é não? Sim ou não? Sim ou não? Então, a gente olhando minuciosamente, a gente vai ver que Jesus comeu, Jesus bebeu, mas não foi bebida alcoólica não, viu? Tá bom? Para depois dizer, o Glau disse que Jesus bebeu. Não, Jesus bebeu água, Então, assim, a gente precisa olhar para alguns detalhes que a Bíblia conta a respeito dele e trazer isso para nossas vidas, e encarnar isso na nossa vida. Porque, assim, se você for olhar esse texto que o Rafilski acabou de ler, ele é um dos únicos textos que vai falar sobre a adolescência de Jesus, quando ele tinha 12 anos. E assim, o interessante é que Jesus, ele tem que ser o nosso modelo de vida. Então assim, se você que é adolescente, jovem, você tem um exemplo muito claro de Jesus na Bíblia. E aí a gente vai ver sobre essa pergunta que o Rafilski acabou de fazer, que o texto ele deixa bem claro que Jesus, ele ficou no templo, não é verdade? Jesus ele foi criança, sim ou não? Jesus ele respeitou também o processo da vida, mesmo ele sendo Deus. E essas coisas é que eu acho assim fascinante, porque Deus poderia muito bem já ter vindo à Terra numa forma adulta, não é não? Sim ou não? Mas Deus pegou, e até... Neguinho, eu vou ficar assim, porque eu não consigo ficar falando, tá bom? É porque eu quero ver todo mundo.
é que o seguinte, quando eu olho para a Bíblia, eu fico impactado com esses detalhes. Porque, olha só, você lembra de um texto que a Bíblia diz assim, ó, Jesus fala assim, ó, eu sou a porta, vocês lembram disso? Sim ou não? Vocês lembram de um texto que Jesus fala assim, ó, o ladrão, ele não entra pela porta. Sim ou não? Vocês lembram disso? Agora, olha como é interessante do que Jesus está falando. É que Jesus, ele veio pela porta. E qual é a porta para uma criança entrar na terra? É pela mulher, não é verdade? Sim ou não? É pela mulher. Uma gestação, um nascimento. E essas coisas que eu fico impactado com Deus. Por quê? Porque ele veio pela porta, que foi pela mulher. Só que foi algo sobrenatural. Por quê? Porque a mulher foi envolvida pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fez ela gerar um filho. E aí Jesus vem, nasce como uma criança, depois vai para essa fase, né, de adolescente, e aí esse texto mostra muito bem Jesus Cristo, ele respeitando o processo da vida, que é o que eu queria falar agora com vocês, porque nós estamos vivendo um tempo que, como é que pode? Como é que eu devo ensinar para uma criança que ela tem que ser criança? Como é que pode? Eu tenho que ensinar para um adolescente que ele é adolescente. Não bate. Como é que pode? Como é que eu tenho que ensinar para o homem que ele é homem? Como é que eu tenho que ensinar para a menina dizendo, você é menina? Então, quando a gente olha para esses detalhes da Bíblia, eu acho isso muito fascinante, assim, tipo, por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que os adolescentes, as crianças, elas não querem mais respeitar um processo da vida, entendeu? A criança, ela quer ser o quê? Adulta, não é verdade? E olha como é interessante, quando ela chega na fase adulta, tu sabe para onde ela quer voltar? Ó a doideira. E aí, a pergunta é, eu quero fazer uma pergunta. A mãe de Jesus teve que dizer para ele, você é criança? Você viu isso aí na leitura que o Rafiuski fez? E como que uma criança de 12 anos, porque ele tinha 12 anos nessa época, ele já sabia para que ele tinha nascido. E aí, eu te faço uma pergunta. Você sabe quem é você? Você sabe para que você nasceu? Porque Jesus, com 12 anos, ele já sabia quem ele era e para que ele tinha nascido. E no texto ele responde, quando a mãe dele está desesperada, tipo, percebeu depois de, acho que é 3 dias, que não estava com ele. Como que uma mãe vai perceber depois de 3 dias aonde está o seu filho? E aí ela percebe, cadê o menino? E aí, olha só, eles têm que fazer um caminho provavelmente de 1 dia para voltar até o lugar onde Jesus ficou. E quando ela vai falar com ele, é interessante que quando ela fala, ela faz assim, ó. Por que você fez isso? É tipo, Jesus poderia ter perguntado, o que foi que eu fiz? Vocês foi que me esqueceram. Não é verdade? Sim ou não? E aí Jesus lança uma pergunta para ela, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Então, escuta bem isso aqui. Você que não sabe quem é você, e você que não sabe para que você nasceu ainda, isso se chama
crise de identidade e crise existencial. Você está ouvindo o que eu estou falando? A crise de identidade é que eu não sei quem eu... E aí nós estamos vendo essa questão aqui, ó. Por que todo dia tem que dizer para o menino que ele é menino? Como é que pode? O menino nasceu menino e uma pessoa diz para ele, você é menina, e ele acredita que ele é menina. Não, meu filho. 2, 3, 4, 5. Você está entendendo, sim ou não? Então, como é que pode? Nasceu menino, uma pessoa diz para ele que ele é menina e ele acredita que ele é menina. Como é que pode? A menina nasceu menina e uma pessoa diz para ela assim, não, você não é menina, você é homem. Isso é crise de identidade e crise existencial. Então, se a gente for ver, pegando a vida de Jesus e aplicando ela para essa época que vocês estão vivendo, a gente fica muito nessa aqui, ó. Não, mas é porque foi lá na época de Jesus. Mas se fosse nessa época aqui, você acha que Jesus ia ser influenciado por algum grupo? Sim ou não? Você tem essa certeza? Então, por que tu é influenciado? Mas a gente está falando de outra coisa. Tipo, por que você está sendo influenciado para o que não é de Deus? Pois é. Só que assim, ó, quando eu tenho essa mentalidade, ó, que a gente está envolvendo um papo aqui, vocês estão entendendo? A menina falou agora assim, não, é porque nós somos pecadores. Isso é verdade? Sim. Só que o texto bíblico diz que Jesus morreu, me resgatou desse lugar que ela disse que eu era, porque eu já não sou mais. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Eu já não sou mais escravo do pecado. Eu fui arrancado de lá e transportado para cá, para essa mesa. Ó. Eu fazia parte de outra mesa. Então Jesus vai e me arranca e me põe numa mesa e diz para mim, cara, você é isso. E você nasceu para isso. E você pode perceber que toda pessoa que sabe quem é ela e para que ela nasceu, você já percebeu que às vezes você que não sabe quem é você persegue ela? Sim ou não? E você percebe que uma pessoa que sabe quem é ela e para que ela nasceu, ela não é aceita em todos os grupos, ela não é bem recebida em todos os lugares. Então, você acha que isso aconteceu com Jesus? Jesus era aceito em todos os cantos? Jesus era bem recebido em todos os lugares? Você sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era e para que ele tinha nascido. Então, só escuta aqui. Tá de boa aí, meu neguinho? Tá mesmo? Porque eu fico, né? Porque tu tá aqui e aí... Então, se liga só. Jesus, ele cresceu. E no texto que o Rafilski leu, fala que os mestres, eles ficaram impactados com a inteligência do menino. E o interessante é que o menino ouvia, mas também perguntava e falava. Que menino? O menino Jesus, com 12 anos de idade. Tá? E isso prova que você não tem a desculpa para dizer assim, não, mas é porque eu sou jovem, eu sou adolescente. Não. Se Jesus é o seu modelo e é o meu modelo, ele deixou bem claro assim, ó. Se eu conseguir, vocês também? De quem é a força da igreja? De quem? Dos velhos ou dos jovens? Então, você sabe o que é que está escrito no Salmo 119, versículo 9? Não? Como purificará o jovem o seu coração? Eu vou te dizer a resposta. Passando o dia inteiro no Instagram.
Eu vou te dizer a resposta. Passando o dia inteiro assistindo série. Sabe como é que a gente purifica o nosso coração? Passando o dia inteiro no Facebook. Sabe como é que a gente purifica o nosso coração? Passando a madrugada jogando Free Fire. Sabe como é que a gente purifica o nosso coração? Não é isso? Você acha que está lá assim, não está? Mas é isso que nós estamos fazendo. E aí queremos ter um coração puro. Ele disse assim, ó, o jovem, ele vai conseguir purificar o seu coração se ele meditar na lei do Senhor de dia. Então, os mestres da lei ficaram impactados com Jesus com 12 anos, sabe por quê? Porque o que saía da boca de Jesus não era o famosinho da época. Vocês estão ouvindo? Porque do que fala a boca? Do que o coração está cheio. Tu pode sentar numa roda e se tu ficar calado, tu já fez uma pergunta assim sobre uma pessoa, o que é que se passa dentro dessa pessoa? Tu já? Já? É só tu esperar ela abrir a boca. É simples. Ou tu perceber as ações dela. Por quê? As ações dela mostram o que está dentro do pensamento. Por quê? Porque quem é que manda a ação? O cérebro, o pensamento. Então, os mestres da lei ficaram de cara. O queixo dos caras caíram, porque um menino de 12 anos estava dando uma lição nos coroa. Mas com muita classe e com muito respeito. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele estava cheio, não era do Instagram. Ele estava cheio da palavra de Deus. E aí, uma coisa, eu quero te falar que não é muito legal não, porque se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Então assim, eu estou numa época, ser bem sincero contigo aqui, que quando me chamam para pregar, eu penso assim umas 10 vezes, se eu vou ou não vou. Quando o Rafius que me mandou a mensagem, eu pensei 10 vezes. Você sabe por quê? Porque a gente fica cansado de falar de uma coisa que é vida e espírito, e as pessoas ouvem e saem no outro ouvido. E aí, eu queria te pedir que hoje tu não fizesse isso. Tu precisa ouvir sobre isso, sobre Jesus, e tu tentar encarnar isso, seja em qualquer lugar. Não é aqui. Aqui é só um treinamento para o campo da vida. E uma coisa eu te falo, se eu pudesse te falar, é que tu poderia anotar tudo que está sendo falado, não anotar num papel não, dentro de ti, e se preparar porque vai cair na prova da vida. Seja na tua escola, seja nos teus relacionamentos, seja com o teu pai, com a tua mãe, seja em qualquer lugar. Vai cair. E uma coisa eu te digo, ninguém escapa da prova da vida. Tá para nascer um, para escapar dela. Todos nós. Hoje eu falo para as crianças, tem criança de 8 anos, eu estou com 35. Eu falo assim para eles assim, ó, eu falo, cara, se tu for um cara inteligente, tu vai ouvir o que está saindo da minha boca e da boca das pessoas que vêm aqui nesse lugar e vai pensar assim, ó, eu tenho 8, esse cara tem 35. Esse cara já foi adolescente, esse cara já foi jovem, e esse cara está na fase adulta. Então ele trilhou um caminho que eu vou Então se tu for sábio, tu vai ouvir, vai aprender com meus erros e não vai cometer. E aí, uma coisa que eu estou vendo. O cara vê o outro cometendo erro e ele vai lá e comete a mesma coisa. A menina vê a menina cometendo erro e vai lá e comete o mesmo erro. Como pode isso? Nós estamos anulando o que Jesus disse. Ele disse assim, se eu conseguir,
vocês também conseguem. E aí, tu tem 12 hoje, 15, 16. Jesus teve 12 anos, Jesus teve 13, Jesus teve 14, 15, 16. Então, se ele disse que ele consegue, nós também conseguimos. Tu quer falar mais alguma coisa, Rafi? Ou pode ir falando aqui? Vai. Hã? Passando aqui para a próxima. Pois vai, mete bronca aí. Lá em João 12, no capítulo, a partir do verso 1, na verdade, diz assim, né? Foi Jesus, pois, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali a Jesus uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A Bíblia, Glau, fala sobre Jesus que esteve à mesa algumas vezes, e aqui fala que ele teve à mesa com um amigo. E esse amigo, Lázaro, faleceu, mas a Bíblia fala que Jesus o ressuscitou. Então, respondendo a várias perguntas ao mesmo tempo, né? Como Jesus viveu e pregou o evangelho na mesa dos seus discípulos, como Jesus esteve à mesa dos mestres da época e como Jesus se portava nessa mesa com as pessoas, né? Tu falou que servia a uma mesa e agora Deus te colocou em outra mesa, né? A parábola do grande banquete, a gente é ensinado por Jesus que ele convida mancos, coxos, aleijados, e uma das coisas legais que acontece lá no projeto é que aparentemente alguns meninos que são às vezes pela própria família desconsiderados participam da mesa lá no projeto, né? Então, no meio de tudo isso, como é que Jesus prega o evangelho da mesa para os discípulos, para a gente hoje? Como é que a gente aqui, os adolescentes, podem aprender sobre essa mesa? Então, antes de falar, presta atenção que o texto diz que Lázaro está sentado à mesa. Tá bom? Só que antes de Lázaro sentar à mesa, ele estava morto. Sim ou não? Então, escuta bem. Perceba que nessa casa, antes de ter a vida, teve morte. Quem já teve na sua casa um parente que morreu? Então, já percebeu como é que é o clima de um funeral? É bizarro. Não é não? Sim ou não? Então essa casa, antes de a vida chegar nela, primeiro chegou a morte. E aí, escuta bem. Lá no projeto, nós estamos trabalhando com as crianças. Em primeiro lugar, ó, escuta bem, é trazendo a consciência para ela que ela está morta. E que ela também vem de uma família que está morta. E que Jesus é a vida. Só que a gente precisa tirar uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, e principalmente as meninas quando ficam na frente do espelho, que é se maquiar. Eu tenho uma filha de 14 anos. E aí, quando ela vai para a escola todo dia, é uns 40 minutos mais ou menos antes, ela fica lá na frente, e eu fico só observando de longe assim, eu falo, caraca, ela se garante, velho. E aí, quando ela sai de frente do espelho, eu digo, eita gatinha, se eu fosse solteira, eu ia tentar. E eu fico brincando com ela. Mas só que escuta bem. Eu quero fazer uma comparação aqui. Ó. Jesus, quando ele chega num túmulo. Antes de ir para a mesa, nós vamos chegar lá na mesa. Mas eu quero falar disso aqui.
antes dele ir para a mesa, perceba que tem um túmulo e ele está fechado com uma pedra e tem uma pessoa morta por trás. E que já está cheirando mal, está podre. E quando Jesus chega, essa mulher, Marta, ela faz uma pergunta para ele. Quer dizer, ela inconscientemente, ela joga a culpa em Jesus, né? Ela diz assim: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, de quem foi a culpa? De quem? De Jesus, né? E aí agora olha Jesus, reposicionando o pensamento dela. Jesus diz assim para ela, ó: Marta, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Aí ela diz para ele assim: eu creio. E aí Jesus disse assim, ó: o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela pega e fala assim, ó: eu sei que ele há de ressuscitar no grande dia. Perceba que tem 3 pensamentos aqui. Ele tem o pensamento do passado, do presente e do... Perceba que todos nós, quando sentamos à mesa ou qualquer outro lugar para conversarmos, falamos muito do passado, de algo que aconteceu, sim ou não? Ou falamos muito do futuro, sim ou não? E nunca está bom o presente. Ou melhor dizendo, nem percebemos o presente. Então perceba que Jesus está trocando uma ideia com Marta e ele quer trazer ela para o agora. Ele diz assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Tipo, Marta, vive o agora, o presente. E eu queria te pedir, por favor, excesso de passado gera o quê? O quê? Depressão, frustração. E excesso de presente? Hã? Nada? Não. Satisfação. E excesso de futuro? Ansiedade. Quando eu venho totalmente para o presente, eu fico satisfeito. Quando eu estou inteiramente presente, eu estou satisfeito. Eu estou contente. Então, olha só isso aqui, ó. Quando Jesus chega perto do túmulo, Jesus fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, ó: retirem. O que é que Marta fala para ele? Está cheirando? Já está fé? Já fazem 4 dias. Jesus não sabia não, né, que fazia 4 dias? Não, né? Então, deixa eu só falar uma coisa para ti. Quando a gente parar de fingir e tirar a maquiagem, porque a gente sabe fingir, não sabe não? Sim ou não? Tu tá triste, chega uma pessoa e... como é que tu tá? E o que é que tu diz? Tu tá triste. E aí teu pai chega e pergunta: meu filho, como é que você tá? Aí o que é que tu diz? Tá tudo certo, pai. Tá show de bola. A tua mãe chega pra ti, né? Você que tem meninas que conseguem se relacionar mais com a mãe, né? Aí a mãe fala: minha filha, tá tudo bem na escola? O que é que tá acontecendo alguma coisa? Aí a menina diz: não, mãe, tá tudo bem, tá. E ela tá lá, ó. Então, olha só isso aqui, ó. Eu queria pegar esse ponto e dizer assim, ó: essa pedra que Jesus disse para eles assim, ó: retirem a pedra. Várias pessoas aplicam isso falando assim, ó: tire a pedra da incredulidade, não é não? Você não já ouviu isso? Eu queria te pedir para você remover a pedra do fingimento, da maquiagem. E te falar mais uma coisa: o céu não é açougue. Esse negócio que Jesus quer o corar, isso é mentira. Não é nem açougue, macho. Ele quer você por in e por inteira.
Uma vez, tinha um pastor pregando numa igreja, escute bem, e ele inventou de... Alguém quer fazer uma pergunta? Aí tinha um rapaz que faltava as 2 pernas dele. Pois é, sai do meio então. Então, escuta, cara. Tinha um pastor pregando num dia na igreja. E aí, ele inventou... Alguém quer fazer uma pergunta? Aí tinha um cara que faltava as 2 pernas dele. O cara falou, eu quero, pastor. Pode fazer, meu filho. Aí a igreja lotada. O cara falou assim, Deus aceita alguém que é pela metade, pastor? E aí o pastor respirou, orou assim em silêncio, né? Muito rápido. E aí o pastor falou, eu vou responder a pergunta. Aí ele, depois responda que eu quero saber. Deus aceita alguém pela metade igual a mim? Que está faltando 2 pernas? Aí o pastor disse que o Espírito de Deus falou com ele, disse, dá essa resposta para ele. E aí ele deu essa resposta assim, ó. Deus aceita uma pessoa que é pela metade, mas se entrega por inteira. Mas Deus não aceita uma pessoa que é inteira e se entrega pela metade. E aí, escuta bem. Sabe quando é que tu vai ter vida? Sabe quando é que tu vai ter vida? É quando tu sentar por inteira e por inteiro na mesa de Deus, com Jesus. O problema é que à noite a gente senta na mesa com Jesus e de manhã a gente senta com Satanás. O problema é que a gente senta no domingo com Jesus e na segunda com Satanás. O problema é que no domingo a gente dá as mãos para Jesus e na segunda de manhã nós dá a mão para Satanás. Não se assuste não, que aqui é faca na caveira. E se eu estiver mentindo, pode se levantar o primeiro e dizer assim, rapaz, você está mentindo. Porque o problema é esse. Paulo disse assim, ó, assim como vocês entregavam no passado o membro do corpo de vocês ao pecado, ele diz assim, ó, entregue-se por inteiro a Deus. Entregue todo o seu corpo. Então escuta bem. Tu sabe por onde é que o homem peca e a mulher? Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá, ó. É pelo pensamento, é pelos olhos, é pelos ouvidos, é pela boca, é pelas mãos, é pelos órgãos genitais, é pelos pés. Então se liga só, de manhã tu senta com Jesus, e aí à noite tu entrega as tuas mãos para outro que não é ele, e aí, ou é ou não é? Ele disse assim, é impossível servir a 2, ou você agrada a 1. Tu sabe o que é que eu falo por menino lá no projeto? Deixa eu ficar em pé rapidinho. Eu digo assim logo para eles, macho, vai ser logo muito doido e arregaça, macho. Aí os pivetes se assustam. Eu falo, por quê? Porque se tu, cara, quer caminhar com Jesus pela metade, não dá certo não. Ou tu se entrega logo de uma vez por inteiro, assim como o criminoso se entrega para o crime, assim como a prostituta se entrega para a prostituição, tu tem que se entregar para Jesus por inteiro, cara. Então, menina e menino que aqui se encontra, deixa eu te falar também, ou é por inteiro ou não é, bebê. Quem é a menina ou quem é o menino aqui que vai aceitar namorar com um menino que beija 5 bocas? Levanta a mão. Cadê a primeira? Quem é o menino que vai aceitar casar com uma menina que fica com 5 meninos e ele ainda vai dizer, mas é minha mulher? Cadê? Levanta a mão. Cadê o frieza?
Ei, escuta bem aqui, ó. Volta pra cá, cara. Se liga só aqui, ó. Que eu vou falar que nem os caras. O bagulho é sério. Então se liga. Se tu não aceita, aí de manhã tu quer estar com Jesus e à noite quer estar com o diabo, macho. Ou tu casa logo com Jesus e faz um compromisso com ele, ou tu tá se enganando. E Jesus, ele falou sobre isso. Ele disse assim, ó. Presta atenção, aqueles que ouvem, aqueles que se dizem ser dele, e não são praticantes, ele diz, se torna 2 vezes mais filho do inferno. Vocês estão entendendo ou não? Então eu falo pro pivete, eu tenho uma criança lá no projeto que ele tem 9, mas ele chegou lá no projeto com 8. Quando ele chegou, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, fulano, qual é o teu sonho? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim, tio, o meu sonho é me batizar na facção. Na época ele tinha 8, hoje ele tem 9. Tá? Escuta bem isso aqui. Ele disse assim, ele falou, tio, assim, todo mesmo assim, normal. O meu sonho, tio, é ser batizado na facção. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, tia, é porque eu vi os caras matarem o meu irmão e balear minha mãe. E eu quero ser batizado pela facção porque eu quero me vingar dos caras. Aí eu falei, tá certo. Aí eu falei, mas se eu te batizar em outra facção, dá certo? Aí ele, como assim, tio? E eu falei assim, se eu te armar, também dá certo? Aí ele, mas como? Eu falei, não, eu vou te dar uma arma que ela é mais poderosa do que um míssil nuclear. Eu vou te dar uma arma que ela é mais poderosa do que um fuzil, do que uma metralhadora, do que uma pistola. Ela corta mais do que uma faca. Aí ele, é mesmo, tio? Eu falei, é. E aí eu disse assim, ainda tem 2 canos. Ele disse, 2 canos? Falei, é. E eu ainda vou te dizer o calibre. Ele, tem calibre? Eu digo, tem. Eu digo, 66 livros. Aí eu falei, 2 canos? Ele disse, 2 canos. Eu falei, o Antigo e o Novo Testamento. Aí ele falou, é mesmo, tio? Eu falei, é. E outra, tu tem coragem de se batizar na... Porque assim, para se batizar na facção tem que ter o padrinho, o cara padrinha, e ele é apresentado ao chefe da facção, tá entendendo? Aí eu falei assim, aí ele falou, tio, na facção lá tem que ter o padrinho, daqui não, dessa daqui eu vou te apadrinhar e vou te apresentar ao chefe da nossa facção. Aí ele disse, aqui tem um chefe? Eu digo, tem. E na porta tem uma lista preta. Aí eu disse, tu sabe o que é essa lista? Aí ele disse, não. É que se passar para dentro tem que morrer. Se não morrer, sai fora. Aqui ou é ou não é, compadre? Aí ele, é mesmo, tio? Eu digo, é. Aí eu falei, sabe por quê? Ele disse, não. Eu digo, não, porque quando eu era mentiroso, eu era mentiroso. Quando eu era safado, eu era safado. E ele, agora eu caminho na verdade, então tem que ser verdade. Aí ele, é mesmo, tio? Aí eu falei, é. Aí quando foi dia 12 agora, 12 de outubro, sabe? Dia 12 de outubro. Enquanto muitas crianças estavam ganhando presente, brincando, tu sabe o que estava acontecendo com esse pivete? Nós estávamos batizando ele nas águas e os outros pivetes gritando. Escuta. E os outros pivetes gritando assim, ó. Fulano. Aí ele olhou. Seja bem-vindo. Aí ele olhou assim. A facção do céu. Aí ele olhou assim, aí ainda dizendo assim, você está sendo aceito. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí batizamos ele. Aí dizemos assim para ele assim, ó. Agora você pode sentar à mesa, cara. Com Jesus. E aí hoje, sabe o que é que ele diz? Foi fazer um videozinho lá no projeto, né? Porque a gente tá fazendo uns vídeos para agradecer os apoiadores. Aí ele olhou assim, aí olhou pro vídeo e falou, eu tinha um sonho. Aí a menina filmando ele, aí, qual era seu sonho? De ser da facção. E agora? Eu pertenço à facção do céu. Aí a menina começou a chorar. E ele com 9 anos, olhou, foi lá em mim e falou, ei, tio, dei meu testemunho ali. Aí eu, foi mesmo, macho? Olhei no olho dele, foi, tio. E ela ainda chorou. Não tô aumentando, não. E ainda chorou, tio. E ela disse que vai pro YouTube, tio. Eu falei, é mesmo? Falei, é. Eu digo, tá vendo como a nossa facção é sinistra? Aí ele disse, tio. Eu falei, mas a nossa não mata, não.
a nossa nem rouba, a nossa não trai. E aí ele falou, tio, quem é o chefe da facção? Eu falei, é Jesus. Aí ele, é Jesus? É, Jesus. Aí ele disse assim, e aí? Eu digo, tu vai ter que olhar para ele e imitar ele. Aí ele, mas como é, tio? Eu digo, na hora que tu sentir vontade de mentir. Aí eu falei assim para ele, tu tem que ser homicida, a nossa facção mata. Ele, mata? Eu digo, mata. Aí ele, como é, tio? Eu digo, deixa eu te mostrar o texto. Aí mostrei o texto para ele, Paulo, dizendo assim, ó, matem os desejos carnais pelo poder do Espírito Santo. Aí ele disse, te dá para ser homicida? Eu digo, dá. Aí ele, mas como? Matando a tua própria vontade. Aí ele, é mesmo? Eu digo, quando tu sentir vontade de mentir, ele, como é que eu faço? Ele fala a verdade, que tu dá um murro na cara do diabo. Aí eu digo assim para eles, ó, eles falam assim, e tu, tia? Aí eu digo, eu não sou perfeito não, tem hora que dá vontade de ser sem vergonha também. Aí ele, dá, tia? Eu digo, dá. Aí como é que tu faz? O Espírito de Deus me ajuda e eu venço a minha natureza humana todos os dias. Porque tu pode olhar eu falando aí tu tá falando assim, esse cara tá querendo me dar uma lição de moral. Lição de moral nada, macho. Eu tô só querendo te passar a receita de como ser curado. Porque um dia eu tive 12 anos, um dia eu tive 13, um dia eu tive 14, um dia eu tive 15. E como foi que eu consegui hoje chegar na estatura que eu estou? Por meio do Espírito e por meio das Escrituras Sagradas. E depois que eu removi a máscara, que era o fingimento, sabe? Esse negócio de se entregar por metade. Aí Jesus disse assim dentro de mim, ó, Lázaro, sai para fora. Aí o Lázaro ressuscitou, aí escuta bem, sentou aonde? Na mesa. Aí na sentada da mesa, escuta bem, quando Jesus estava lá com Lázaro, você sabia que os caras queriam matar Jesus e ainda falaram assim, nós temos que matar Jesus e matar mais um cara que está na mesa. Você sabe quem era o cara? Por quê? Porque Lázaro andando revelava o poder de Deus na terra e revelava que Jesus era o Filho de Deus. E aí a pergunta agora, para ti, e aí tu não precisa me responder, responde para ti. Nos grupos que tu anda, as pessoas sentem vontade de te matar? Não, né? Então, tu não está revelando Jesus. Dá para saber, as pessoas têm ódio, as pessoas perseguem, as pessoas rejeitam. Se tu não está sendo rejeitado, se tu não está sendo odiado, se tu não está sendo perseguido, deixa eu só te falar uma coisa, tu está se parecendo com eles. Tu está falando o que eles, tu está escutando o que eles, tu está se vestindo como eles, tu vai aonde eles, e aí isso revela que você ainda não está definido na sua identidade, porque quem está definido na identidade não quer ser o que o outro, não quer ter o que o outro, quer ser como Jesus e quer viver como Jesus viveu. Tem pergunta ainda? Pode ir voltando aí, Mimi. Vocês estão entendendo? Eu acho que estão, que eu estou falando em português. Pega aqui, Rafios, não é inglês não. Meu irmão, pega aí, Rafios. Vocês estão entendendo? Se entende. Muitas coisas, não dá para entender isso que a gente está falando, não. Sim ou não? Eu sei, eu estou brincando aqui com o Rafi, viu? Porque eu estou entendendo o que é que ele está perguntando também. Tá bom? Então vai, Rafi. Mete bronca. Um dos desafios desse nosso mês aqui no Radical é falar sobre uma esperança. Eu acredito que talvez a fé de alguns de vocês chegaram aqui nesse lugar misturada com um pouco de desânimo, que é normal a gente estar desanimado. Chegaram aqui talvez com um pouco de descrença. E o que nós estamos vendo não é o partilhar de uma mágica, um passe de mágica. É um relacionamento. Eu tenho a oportunidade de estar
na mesa lá da casa do Glauciano. E dividir coisas preciosas, intimidade, dúvidas, lutas. E certamente a mesa que Jesus nos ensinou é uma mesa de comunhão, é uma mesa de relacionamento. Talvez você mudou como você chegou aqui ao ouvir essas palavras, porque a gente veio para uma grande mesa chamada Igreja de Jesus, que quando se encontra e junta as forças, quando a gente se estimula, que é através da música, quando a gente vê os amigos, as amigas, os irmãos, as irmãs, percebe que é como se a gente tivesse um fôlegozinho a mais, percebe que é como se a gente se animasse mais uma vez. E eu quero te convidar nesse momento, se você tem entendido que talvez a mesa não tem feito parte do seu estilo de vida. Quando eu falo a mesa é a comunhão. Quando eu falo a mesa é olhar para o outro. Quando eu falo a mesa são atitudes como essa que a gente está ouvindo aqui do Glau e de tantos outros que abrem mão da sua agenda, como o Luizão que abre mão da vida e de um monte de coisa para estar com tantos adolescentes, a Vitória. A gente está falando de líderes aqui que abrem mão da sua agenda para se encontrar nesse lugar. Eu quero fazer uma oração e aproveitar esse momento aqui para te convidar para a mesa. Porque tudo isso que a gente tem dito só acontece se você, em outras palavras, for batizado. Em outras palavras, só acontece se você estiver próximo desse Jesus. E Jesus nos leva para a vida de outras pessoas também. Antes da gente finalizar, eu quero não só te pedir para estar em oração nesse momento, antes da gente cantar essa canção. Mas Glau, para finalizar, compartilha aí algo que é uma dica para tantos adolescentes, meninos e meninas, antes da gente orar. Então, antes da gente orarmos, se liga só. Quem é que não sente preguiça aqui? Levanta a mão. Tu não sente preguiça? Meu filho. Ele está dizendo assim, eu sou muito animado. Ei, mas legal, o cara não sente preguiça, o cara é sinistro, velho. Melhor do que eu. Já vi que encontrei um que, tá vendo? Eu vou buscar o nível dele, velho. Agora escuta bem. Quem é que não sente desânimo aqui? Então, eu falo, pode ficar em pé de novo, Rafi? Eu falo sempre pros pivetes lá no projeto. Todo dia eu sinto preguiça. Só que o problema não é sentir a preguiça, é ser dominado pela preguiça. Vocês estão ouvindo? O problema não é sentir o desânimo. O problema é ser dominada e dominado pelo desânimo. Então escuta bem, escuta. O Rafi falou assim, ó, vamos orar e queria te convidar a vir à mesa. Depois que tu ouve um confronto desse, é normal, tipo, isso mexer dentro de ti e isso fazer tu se sentir mais ou menos assim, ó. Eu não sou digno de sentar. Eu não sou digno de sentar. Poxa, o que esse cara falou no lugar de me animar, fez foi me indizar. No lugar de me aproximar, fez foi me... Então, escuta bem. A mesa de Jesus é para esse tipo de pessoa que não se sente digno de sentar nela. Vocês estão ouvindo? Vocês entenderam ou não? Todo homem e toda mulher que se acha digno de sentar à mesa, esse não deve sentar à mesa, porque esse não é digno. Mas toda menina e todo menino que se sente indigno de vir até Jesus, esse que tem que vir a Jesus. A outra coisa que, escuta bem,
a gente, principalmente as meninas, que ouvem muito dos pais assim, né? Minha filha, por favor, permaneça pura, não é não? Pura, seja pura. Você acha que a menina, ela é pura quando ela é virgem ou quando ela se lava no sangue de Jesus? Então escuta bem. A mesa, ele é um símbolo. Presta só atenção, para me entender assim, ó. Alguém tá me habilitando a sentar na mesa. Não é pelo que eu sou e nem pelo que eu faço, é pelo que ele é e pelo que ele fez. Ele fez, não é que ele vai fazer e nem está fazendo, ele já fez. Foi o que? Morrer por mim, perdoar os meus e dizer assim para mim: tem um lugar para você na... Eu acho muito doido isso aqui, ó, de Jesus. Olha como isso aqui é muito doido. Fica de pé aí, Rafi, que a gente vai orar. Escuta bem isso aqui. Se você tem uma bolsa de dinheiro, você, tá certo? E você sabe que o Rafi é honesto, tá certo? E você tá sabendo que eu sou um ladrão. Para quem você daria a bolsa de dinheiro? Para quem? Pro Rafiuski, não é não? Sim ou não? Sim ou não? Olha o que foi que Jesus fez. Jesus sabia que Judas era ladrão e deu a bolsa de dinheiro para Judas. Quem está entendendo? Olha só isso. Jesus sabia que Judas era... Jesus deu para ele o quê? A bolsa. Não é pelo que eu faço, nem pelo que eu sou, é pelo que ele é, pelo que ele fez. Ele me chama à mesa. Outra coisa, olha só como Jesus era sinistro. No dia que foram prender Jesus, um cara chamado Pedro puxou do quê? De um maíz e cortou a orelha, não foi? De um cara. Você acha que ele tacou na orelha? Eu acho que ele tacou no pescoço e o cara mexeu para se desviar e pegou na orelha. Eu acho. Eu não acho que ele ia dar na orelha para assustar. Porque ai daquele que puxasse a espada para um soldado romano. Então o cara disse: eu vou dar o bote e vou dar logo, é certeiro. Vou botar logo, é para comprar. Cara, aí a orelha. Então, escuta bem isso aqui. Escuta. A religiosidade e muitas coisas que a gente acha que é Jesus, que é Deus, nos afasta da mesa. Ou nos afastou da mesa, da comunhão. Seja um líder, seja uma pessoa que eu tinha ele como minha referência, me afastou porque ele me frustrou. Então eu fico imaginando Jesus sentando à mesa e Pedro sentando à mesa o quê? Armado. Porque eu tenho para mim que Pedro não pegou a espada naquele dia, ele já andava armado, entendeu? Porque um pescador que é pescador, ele anda com a peixeira. E aí eu fico olhando para Jesus como ele é lindo. E em nenhum momento ele disse assim: Pedro, para sentar à mesa precisa tirar a arma que tu tá aí, camarada. Judas, para sentar à mesa precisa parar de roubar. Porque Judas roubava o dinheiro da bolsa. Vocês estão ouvindo? Diga assim comigo: aonde há mesa, aonde há pão, aonde há vinho, há traição.
Então, na mesa de Jesus, se prepare para ser traído. Se prepare para ser traída. Então, se alguém te decepcionou, se alguém te frustrou, ou se alguém te afastou dessa mesa, né? Porque a gente é muito assim. Eu não sento mais à mesa por causa de fulano, não é não? Mas às vezes o problema não é fulano, sou eu mesmo. E aí, nós queríamos te convidar a essa mesa. Isso aqui é só um símbolo, porque mesa se compra em qualquer lugar. Nós queríamos te convidar, mas é a mesa da comunhão com Jesus Cristo. Aquele que é invisível, mas é verdade. Então, tem horas que eu estou surfando em cima de uma prancha e estou falando sozinho e os caras ficam, que loucura é essa? Eu estou falando com Jesus. Tem hora que eu dou um aéreo rodando e quando eu caio na base, eu dou uma rajada de línguas estranhas. E aí os caras ficam... Não é porque eu entendi que na Bíblia ele disse assim, ó, quando vocês comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, então qualquer outra coisa o surf deve estar envolvido nisso, não é não? O skate, o estudo, qualquer outra coisa, a bike, não sei. Ele diz, façam como se estivesse fazendo para quem? Para Deus, não para os homens. Então, cara, menina, por favor, nós estamos aqui não é para te afastar do Senhor, é para te levar perto daquele que te criou, que é o teu Pai. Esse é o Deus verdadeiro, que ele diz assim, ó, de maneira nenhuma eu te lançarei. Quem já traiu Jesus aqui? Quem já negou Jesus aqui? Então deixa eu te falar, a mesa é para mim e para você. A comunhão é para mim e para você. Quem nunca negou Jesus, me desculpa te falar. Ele disse assim, eu não vim para os sãs, porque os sãs não precisam de médicos. Eu vim para os Agora eu vou permanecer doente? Eu vou permanecer doente? Tu que vai orar ou sou eu, Rafi? Eles vão cantar primeiro, é? Então vamos orar. Fecha teus olhos, por favor. Nós oramos, doce Espírito, e pedimos que qualquer palavra que está sendo potencializada não para o objetivo que é, ela seja anulada pelo teu poder. Mas oramos para que você, Espírito Santo, amigo fiel e verdadeiro, continue convencendo os jovens, os adolescentes, os homens e as mulheres que estão aqui nesse lugar. Continue, Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, iluminando os olhos do coração e do entendimento, para que todos enxerguem a esperança pela qual eles foram criados, vocacionados pelo Senhor. Nós oramos pedindo a revelação da identidade, do propósito de vida, Espírito Santo. E isso só pode vir do Senhor. A tua palavra diz que se o Senhor não revelar o Pai, ninguém conhece Ele. A tua palavra diz que se o Pai não revelar o Filho, ninguém conhece o Filho. Então nós oramos, Espírito Santo, acreditando ainda no seu poder de se revelar o homem, a mulher, a menina, o menino, a criança, o adulto, o velho. Nós oramos te pedindo que por meio das Escrituras haja uma revelação de quem é Jesus. Oramos para que o teu objetivo, Senhor, tu disseste que o Espírito Santo nos ensinaria sobre você, Jesus. Então eu oro, Senhor, eu oro sobre esses meninos e essas meninas, pedindo para que
o Senhor, Espírito Santo, ilumine a mente e o coração. Que o Senhor desestruture dentro deles uma imagem de quem é você, sem você ser isso. Oramos para que o Senhor se revele no particular também, mas que o Senhor também se revele aqui na comunhão. Oramos para que haja cura no mental, no espiritual, no físico. Espírito Santo, nós oramos aqui nesse lugar, pedindo que o Senhor, Espírito Santo, ilumine a mente e o coração de cada um e de cada uma. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro. E nós te glorificamos pelo dom da vida. Nós te glorificamos pela tua graça e a tua misericórdia, Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Valeu.